Bom dia, eu sou o Rabino Shimon Brandt e vim falar um pouco sobre o instrumento principal que usamos nos grandes dias de Rosh Hashanah e Yom HaKippurim, que é o Sidur, mas com nome especial, chamado de Mahzor. Mahzor significa ciclo, porque ele só se repete nessas datas, um livro especial onde nós temos as orações formuladas há centenas e milhares de anos pelos nossos grandes sábios. É um dia de muita concentração, de muita leitura, onde os nossos olhos ficam voltados mais para o texto no livro de orações e procuramos coincidir as nossas intenções ao significado das palavras. Por isso é muito importante nós lermos as orações e procurarmos entender o seu significado. Hoje em dia nós temos o Mahzor tanto transliterado como traduzido. A transliteração são as palavras em hebraico, mas com letras em latim, letras latinas. Somente que devemos tomar o cuidado, já que a transliteração segue um critério específico, de lermos o CH como se fosse dois R's. Toda vez que aparecer no texto transliterado, aparecerem as letras CH, devem ser lidas como dois R's. Então, há aqueles que preferem ler o hebraico mesmo que transliterado, quando não sabe ler o texto na língua original, e também há a tradução. As orações, elas são válidas quando nós nos dedicamos à intenção. Qual é a ideia da intenção? A partir do significado de cada palavra, de cada frase, de cada texto, nós refletirmos sobre o sentido da mensagem a ser transmitida a cada setor e a cada trecho do livro de orações. E, refletindo sobre o conteúdo e sobre a mensagem, devemos nos empenhar em despertar um sentimento do coração de ligação com Deus, que vai se expressar pelo louvor, pelo agradecimento, pelos pedidos e, acima de tudo, pela autoanulação diante da grandiosidade de Deus. Muitos nos perguntam, mas por que nos dedicarmos ao livro de orações se essas palavras elas não são nossas? O texto já foi formulado previamente. Será que não seria mais interessante nós fazermos fluir espontaneamente palavras que nos surjam à nossa mente e que procuremos, por meio delas, expressar a nossa intenção, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos? Claro que essa pergunta é mais do que válida, mas existe um porquê maior de acompanharmos os textos do livro de orações do Mahzor. Esses textos foram formulados envolvendo segredos místicos e cabalísticos, envolvendo a combinação numérica das letras, das palavras e do texto em geral. Cada segmento do texto das orações, do livro de orações chamado de Mahzor, é um meio de acesso, uma senha de acesso aos mundos espirituais, porque os sábios que formularam esse texto, eles conseguiram um nível de excelência em termos de inspiração divina. Então nós procuramos reunir o útil ao agradável. Nós usufruímos um texto que foi preparado sob inspiração divina
e tentamos calcar a mensagem, o significado, a tradução das palavras à nossa mente, à nossa meditação, ao nosso pensamento e principalmente à nossa devoção, ao nosso sentimento. Mas muitos me perguntam, mas Rabino, o texto é muito comprido. É uma sessão de leitura dinâmica, onde durante os 2 dias de Rosh Hashanah e um dia de Yom Kippur, nós temos que vencer um calhamaço. O livro é um tijolo, muitas páginas, muitos textos. Será que não seria melhor nós lermos menos textos, nos concentrarmos mais em poucas palavras em vez de muitas palavras? Talvez fosse melhor. Então a resposta é que a oração é elástica e nós temos como princípio o otimismo. Nós não nivelamos pela média, nós não nivelamos por baixo, nós nivelamos pelo top, nivelamos por cima. Aqueles que queiram se dedicar totalmente, então há um texto disponível que foi planejado dentro da inspiração divina como senha de acesso aos mundos espirituais, que pode ser usufruído por aquelas pessoas melhor preparadas. No entanto, com certeza, nós podemos escolher seletivamente os textos de acordo com a nossa capacidade de concentração, de paciência, de tolerância para a leitura seguida de muitas horas, cada qual dentro das suas possibilidades. O texto é elástico, ele serve tanto para aquela pessoa que está bem preparada e tem um nível máximo de concentração, de reflexão e de intenção, como aquela pessoa totalmente dispersiva, que não consegue se concentrar mais do que alguns poucos minutos contados, né? Então a ideia é de que até para aquela pessoa que não haverá de aproveitar da melhor forma possível o texto, ele está lá disponível, com todas as suas letras, com todas as suas palavras, com todas as suas frases e com todo o misticismo que envolve o conteúdo maior e os segredos por trás de cada palavra, por trás de cada conceito, por trás de cada termo. Vamos aproveitar esses dias de Rosh Hashanah e Yom Kippur, cada qual dentro das suas possibilidades. É um princípio básico do judaísmo que Deus não pede, não exige o impossível de suas criaturas, porque Ele é infinitamente justo. Ele só pede aquilo que podemos dar. E a premissa é que sempre podemos dar a Deus um pouquinho mais do que realmente acreditamos. Então vamos nos dedicar nesse mar de palavras, de frases, de textos, de páginas, de segundos, minutos, horas e períodos corridos da concentração do dia de Rosh Hashanah, os 2 dias de Rosh Hashanah e Yom Kippurim. Vamos dar o melhor que podemos oferecer, porque esses dias são muito sensíveis. Eles podem influenciar todos os dias do ano, por isso é chamado o início do ano de Rosh Hashanah, a cabeça do ano. A cabeça influencia todo o restante do corpo, assim como esses 2 dias têm essa capacidade de influenciar o ano inteiro em termos de bênçãos, de espiritualidade, de inspiração, de revelação de Deus. Os 2 dias de Rosh Hashanah acabam culminando com o dia de Yom Kippur. Então vamos aproveitar cada um dentro das suas possibilidades. Vamos esclarecer de uma vez por todas
que Deus não é quadrado, Deus é redondo. O elo que nós temos com o nosso Pai Celestial, ele cai redondo, ele é perfeitamente harmonioso, ele não é rígido, porque ele tem que combinar com a nossa capacidade e com a nossa dimensão espiritual. Cada um vai aproveitar a sua capacidade e a sua dimensão espiritual para proporcionar, por meio da sua dedicação nesses dias tão especiais, um ano bom e doce em todos os sentidos. Um ano em que a bênção divina estará cada vez mais revelada, até o desencadear da época tão almejada, que nas palavras do Rebbe haverá de ocorrer a qualquer momento, a tão esperada revelação do Mashiach com a redenção, a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Shana Tová Umetuká, um ano bom e doce.